Se já é difícil saber por onde começar no digital naturalmente, agora, no meio dessa bagunça, é ainda mais difícil. Tem acontecido muitas mudanças nas redes sociais que estão deixando muita gente de cabelo em pé. E a última delas foi da Meta agora, que anunciou mudanças drásticas, né, bem significativas nos algoritmos que vão permitir com que rodem mais conteúdos políticos, mais fake news, mais sensacionalismos, conteúdos agressivos talvez, porque eles tiraram vários filtros e várias censuras que antes existiam na plataforma. E isso tá gerando muita discussão, tá gerando muita preocupação, tá gerando medo em várias pessoas sobre como que vai acontecer, se vai ser banido do Brasil, se não vai. A gente lembra que recentemente o X, o antigo Twitter, foi banido do Brasil por divergências políticas, então essa dúvida fica pairando na cabeça, será que isso pode acontecer com o Instagram também? A grande diferença é que o Instagram tem muito dinheiro envolvido, né? Enquanto o Twitter muita gente usa por lazer, por entretenimento, no Instagram muita gente usa pra viver, pra vender, pra empreender. Então é uma plataforma um pouquinho mais sensível de ter um banimento, um bloqueio como esse, mas já tem gente falando. Ponto é, tá tendo muita instabilidade. Instagram, Facebook e WhatsApp, né, que estão nesse mesmo pacote. O X, que aconteceu ali no fim do ano passado. E também o TikTok, lá nos Estados Unidos, que pode ser que seja desligado agora nos próximos dias. Talvez no dia que sai esse vídeo isso já tenha uma definição, se ele foi realmente banido ou se alguém lá dos Estados Unidos comprou a plataforma para poder continuar existindo. Não sabemos, vamos descobrir em breve. Mas o ponto desse vídeo não é trazer desespero, muito pelo contrário. É trazer um pouquinho do que eu tenho feito aqui para me manter em paz, com sanidade, com leveza nesse nosso mundo aqui do empreendedorismo digital, que a gente depende tanto dessas plataformas, que a gente depende da criação de conteúdo. O que a gente pode fazer para ter um empreendedorismo digital aqui mais leve, independente dessas definições e dessas coisas que acontecem lá em cima, com os políticos, com os grandes nomes, né, do mundo. Bora falar sobre isso hoje. E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre empreendedorismo digital, criação de conteúdo, monetização e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Mas o primeiro ponto que eu quero te trazer é: saiba que essas são definições políticas. Envolvem governos, envolve países, envolve interesses, né? Tudo por conta da gestão e do domínio dos dados. Quando a gente fala de plataformas tão disseminadas e tão usadas na criação de conteúdo como o Instagram, TikTok, essas ferramentas, essas plataformas têm uma riqueza de dados que vale muito dinheiro para organizações, para países, para tudo que a gente possa imaginar, né? Tem muita gente que fala que a gente vive na economia dos dados, não mais na economia do petróleo, que a gente viveu por muito tempo, e que os dados vão dominar. Quem tem os dados tem tudo, né? Tem as informações necessárias para tomar decisões estratégicas de negócio, decisões políticas, enfim. Então, tudo isso tá acontecendo por conta dessas disputas entre os países, né? Entre Ocidente, Oriente, enfim, não quero entrar nessa seara aqui. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque isso possivelmente vai continuar acontecendo. São disputas de gigantes, né? E que a gente não tem controle nenhum. A gente não consegue agir sobre isso, a gente não consegue mudar o que vai acontecer com cada ferramenta, longe disso. O que a gente consegue fazer é controlar o que tem ao nosso alcance, o que tá dentro do nosso ecossistema. Eu sei que falar isso é muito mais fácil do que de fato fazer isso na vida real. Mas olha, eu vou te falar um negócio. Quando eu comecei no digital, cerca de uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, eu ainda não trabalhava com criação de conteúdo propriamente dita, mas eu era gerente de negócios de um grande e-commerce aqui do país. E na época a gente importava muita coisa da China, tipo, muita coisa. E tinha uma rota, a rota principal ali de entrega dos produtos passava pelo canal Suez, que é um estreitozinho, né, onde passavam todos os navios. E esse canal teve um período que foi bloqueado. E isso impactava diretamente em todos os nossos negócios. A gente podia ficar sem produtos para vender, porque a gente não ia receber os produtos a tempo. E com isso as nossas vendas iam ser significativamente afetadas, os nossos prazos, os nossos tudo. E isso me deu um desespero muito grande, sabe? Só que, se você for pensar bem, não era algo que estava no meu controle. Longe disso, era algo que estava completamente do outro lado do mundo, que não tinha nada a ver comigo, eu não tinha o que fazer com aquilo. Então, me desesperar não ia levar a nada. A mesma coisa quando aconteceu a pandemia, o isolamento, as vendas foram completamente impactadas, só que dessa vez pro sentido contrário, né? No começo a gente teve um super vale, depois subiu bastante, porque o mercado ficou muito mais digital, né? Então, são grandes movimentos que acontecem no mundo e que a gente não tem controle nenhum e que a gente não tem
o que fazer propriamente dito sobre aquilo. E no caso agora das redes sociais, a gente está vivendo esse mesmo momento. São disputas políticas que envolvem governos do Brasil, dos Estados Unidos, da China, envolvem grandes CEOs de grandes empresas, né, de grandes Big Techs. Não é só com relação às redes sociais, a gente vê que tem mais Big Techs envolvidas aí nessas mudanças geopolíticas que estão acontecendo. Então é algo que não adianta a gente se estressar, sabe? Pelo menos foi o aprendizado que eu levei aí desses últimos anos. E no meio disso tudo, quais são as medidas que eu tomo por aqui e que eu recomendo que você tome também para você navegar de uma forma mais consciente, mais tranquila no meio desse cenário digital. Primeira coisa, fontes seguras de informação. Cuidado com o que você consome. No meio dessa bagunça toda, vai ter muita gente falando um monte de coisas. Coisas, inclusive, sensacionalistas, ainda mais agora que não temos mais filtros, né? Então toma muito cuidado com essas fontes, porque tem muita gente que sabe que esses conteúdos são viralizáveis, que pode conseguir bastante audiência, bastante público, e aí essas pessoas acabam forçando uma comunicação que não é bem o que vai fazer bem pra gente, que vai resolver algum problema nosso, que vai nos ajudar de fato. A principal, né, sobre Facebook e Meta, é o Mosseri, que é o CEO do grupo, né, do Instagram ali. Ele que domina todas as coisas, ele que avisa tudo que tá acontecendo. Então é uma fonte extremamente segura pra saber o que tá acontecendo. Obviamente o perfil dele é em inglês, né. A segunda fonte que eu uso muito é o Josme. Ele tem um canal no YouTube aqui e os vídeos dele são bem curtinhos e bem diretos ao ponto, voltado a essas novidades que acontecem ali no mundo das redes sociais, e especialmente no Instagram. Inclusive ele traduz vários dos vídeos ali do Mosseri, né, e comenta em cima deles. Então é uma fonte que pra mim tem sido muito segura nos últimos anos também. Outra fonte que eu tô gostando muito de acompanhar é o The News, que é um podcast diário que eles falam das principais notícias e manchetes. Obviamente ali não é só sobre Instagram, mas sempre que tem alguma coisa sobre as redes sociais eles estão cobrindo também. E por último aqui, digital mais leve, eu sempre filtro muito, eu faço muita curadoria antes de passar qualquer informação pra vocês, porque eu sei a gravidade que tem da gente passar informações falsas, da gente iludir as pessoas e contar mentiras, né, e não ser transparente. Então que bom que você tá aqui, porque é de fato um lugar que eu cuido com muito carinho e que eu cuido muito pra que seja seguro, uma fonte segura de informações pra vocês. O terceiro ponto que eu me forço a lembrar nesses momentos e que é importante eu trazer aqui pra você é com relação ao peso do algoritmo e do relacionamento com a audiência. Quando acontecem essas grandes mudanças, né, fica todo mundo muito preocupado. Putz, o algoritmo mudou, e agora? O que vai acontecer? E de fato é algo importante, é algo que impacta, né? A gente não pode ser hipócrita e falar que não. Só que o relacionamento com a base, quando ele é bem feito, ele supera o algoritmo, sabe? As pessoas se conectam com as pessoas de verdade. Pra te dar 2 exemplos. Eu tenho 2 criadoras de conteúdo que eu admiro muito por aqui. Admiro muito o trabalho delas e acompanho religiosamente ali os conteúdos delas. A primeira delas foi hackeada no ano passado, sumiu das redes sociais por alguns dias, teve os posts estranhos, né, que os caras postaram e tudo mais. E eu sabia que não era ela. Eu sabia que aquilo tava errado. E eu me preocupei genuinamente com ela, sabe? Então eu entrava no perfil dela pra ver se tinha voltado, mandava mensagem, me oferecendo pra ajudar, como eu também crio conteúdo por aqui. Então é algo que tá acima do algoritmo, sabe? Da mesma forma, outra criadora de conteúdo que eu gosto muito e admiro muito, teve um afastamento das redes sociais voluntário, né? Que ela quis se afastar. E eu sentia falta dela, eu sentia falta dos conteúdos que ela fazia. Então de vez em quando eu entrava no perfil dela pra ver se ela tinha voltado, se era só o algoritmo que não tava me mostrando. Eu olhava em outras redes sociais. É algo que tá acima do algoritmo, percebe? Se a gente constrói essa relação de uma forma boa, de uma forma forte, o algoritmo ele pode impactar em algum nível, mas ele não vai impactar para sempre, de forma definitiva. Então é muito mais sobre a gente construir esse relacionamento com as pessoas, sabe? Do que ficar se importando com fórmulas e hacks e agora que mudou, o que eu posto. Não. Continua sendo você. Continua fazendo o que você já faz, pensando menos no algoritmo e mais nas pessoas, nos relacionamentos. A gente sabe que quando a gente cria conteúdo, a gente está criando em um terreno alugado. Aquela plataforma não pertence a nós e pode ser que mude tudo de um dia para o outro, como é o que a gente está vendo aqui, né? Não, acho que não é tão drástico assim. Coisas vão continuar rodando, mas vão impactar em algum nível, né, nos nossos conteúdos. Então, ter essa consciência que a gente está num terreno alugado já ajuda a gente a se preparar não só emocionalmente, né, caso alguma coisa venha acontecer, mas também na prática, na vida real. O que a gente pode fazer para se
proteger. São outras plataformas que a gente vai explorar, contratar pessoas, a gente vai criar conteúdos de uma forma diferente, né? Então a gente consegue já ir se organizando, sabe? Com antecedência e não só na hora que acontece o caos. Aqui, por exemplo, eu já tô distribuindo os meus conteúdos em mais de uma rede. Então eu comecei só com o Instagram. Eu sabia dessa necessidade que eu precisaria pulverizar em algum momento. Agora eu já crio no TikTok de vez em quando, não tanto, mas estou criando com bastante consistência aqui no YouTube. No futuro próximo talvez eu comece uma newsletter ou tenha mais recorrência talvez no TikTok, não sei, mas a gente vai se adaptando, a gente vai lendo o cenário e vai entendendo o que a gente precisa fazer. E no seu caso, se você tá começando no digital, eu não recomendo que você já vá pulverizando, pelo amor de Deus, porque senão fica muito complexo. Começa com a plataforma que você se sente mais à vontade, que você gosta, independente dessas coisas que estão acontecendo, porque a gente não tem nenhuma sinalização oficial de nada ruim, né? O importante é a gente entender que criar conteúdo e trabalhar com digital, seja para vender produtos, serviços ou publicidade mesmo, tudo isso é um aprendizado. A gente tem uma curva de aprendizado. E independente da plataforma que a gente está criando, esse aprendizado fica com a gente. Se a gente mudar de plataforma depois, se uma parar de existir, se a gente tiver que começar em outra, o aprendizado a gente leva. Então, escolhe a que você se sente mais confortável. Posta, cria, aprende, vê o que funciona, o que não funciona. E se precisar mudar ou se precisar ter uma nova plataforma, você vai pra próxima, né? No momento certo. Uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez, né? Inclusive, eu tô pensando em documentar aqui como tá sendo a minha experiência no YouTube, né? Os bastidores aqui da criação de conteúdo no YouTube. Se isso faz sentido pra você, comenta aqui embaixo pra eu saber. E também pra eu saber que você ficou até o final, a palavra YouTube. Porque, quem sabe eu possa trazer alguns vídeos sobre isso também no futuro, tá bom? Beijo!